Isso. Bem, então, essa noite, repetindo, né, nós vamos fazer o estudo do capítulo 5, item 27, dever-se-á por termo as provas do próximo, que está no nosso livro também, Livro da Esperança, tá? No Livro da Esperança, e Emmanuel vai fazer uma reflexão em cima desse capítulo 5, item 27, que tem por título Na Hora da Tristeza. Então, só repetindo que é o espírito bernardino que dá essa informação. Então, ele diz assim: dever-se-á por termo as provas do próximo? Deve alguém por termo as provas do seu próximo quando possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluir as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes a pagar. Quando ele fala nessa questão, são os juros da dívida que tendes a pagar, arrepia, porque ainda não é a dívida, são juros. Olha só como esse espírito, o que ele traz. Olha, vocês estão aí, mas são os juros, não é a dívida ainda, né? Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar, né, esse tipo de pensamento, como ele está colocando, o Espírito está colocando. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. Quer dizer, nós temos as nossas dívidas a pagar. E, às vezes, tem a pessoa, não, quer colocar mais alguma coisa. Não, já que você está no mundo de expiações e provas, tome-lhe, vamos dizer assim, tome-lhe problemas. Resolve. E ele está falando, grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Será que a gente conhece esse curso? Quem disse que muitas vezes a pessoa ela pode estar passando uma dificuldade muito grande, né? E que está ali, tem que ser, mas quem disse que de repente pode não ser? Uma vez eu li algo que diz o seguinte: hoje nós pagamos no varejo o que fizemos no atacado. Por quê? Por causa da misericórdia divina. É a misericórdia divina que nos auxilia. Então, ele sabe os ombros, o que os nossos ombros podem suportar. Então, ele não vai fazer e não vai colocar vamos dizer, um fardo mais pesado do que ombros nossos, alguns ombros que são frágeis, possam carregar. E aí continua: sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irá mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira, né? Quer dizer, muitas vezes podemos estar sendo escolhidos para ajudar aquela criatura e não para colocar nela um peso a mais que ela talvez não consiga suportar, não consiga levar. É o que o espírito bernardino vem falando para nós. Aí ele diz: não digais, pois quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Às vezes a gente vê uma pessoa, né? Vamos botar um exemplo, na rua,
passando fome, dificuldade, e a gente tem a oportunidade de ajudar, mas aí para e fala, não, de repente ela está passando fome porque ela tem que estar passando fome. Quem disse? De repente ela está ali, pode ser que ela esteja ali como um instrumento para que você saia do seu egoísmo e ajude aquela criatura. Quantas vezes acontece, acredito que tenha acontecido com muitos de vocês, e já aconteceu algumas vezes comigo, a pessoa vem me pedir um dinheiro, aí eu paro e fico assim, acho que ele vai beber. Não vou dar dinheiro não, ele vai beber. Bem, se ele for beber, é problema dele, né? Então, eu sempre bati nessa, não, dinheiro eu não dou, porque tem situações e situações. Um amigo meu estava contando que ele foi dar quentinha, né, na rua, e aí ele falou que a pessoa virou e falou assim para ele, você não tem uma caixa de leite, não, que é para os meus filhos, para me levar para casa? Quer dizer, aquela pessoa estava na rua, não é porque ela queria estar na rua. Alguma coisa fez ou está acontecendo para que ela esteja naquela situação de rua. E agora, na época da pandemia, a gente tem visto muito isso, de pessoas que estão na rua porque elas não têm como ficar em casa, porque não tem comida em casa. Na rua, sempre passa alguém que dá um prato de comida, dá uma quentinha, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, então, essa coisa que às vezes a gente pode... E eu já me vi muitas vezes, me peguei falando isso, né? Não adianta, você tira da rua, a pessoa volta para a rua. Você tira da... Não é problema meu. Se eu puder ajudá-la, ajudo a tirá-la da rua. Se ela voltar, o problema é dela. Né? Eu não estou ali como o juiz de causas terceiras, não é isso daí. Né? Aí ele diz aqui, dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Olha só como é interessante. Às vezes, quando uma pessoa está passando por um sofrimento, esteja na rua ou esteja dentro da nossa casa, é apenas para que a gente reflita como que eu posso ajudar esse meu irmão? Que meios, né? O Pai misericordioso me pôs ao alcance para ele diz para suavizar o sofrimento, não é para terminar com o sofrimento daquela pessoa, mas para suavizar o sofrimento. Às vezes, né, eu tive um problema com familiar alcoólico, né, dependente de álcool na família, então não adiantava falar assim, bebe porque não tem vergonha na cara, bebe... Não, é uma doença. É uma doença. É que nem o cigarro. Eu fui fumante. Parei de fumar já faz mais de 40 e tantos anos, né? Eu fui fumante. Então, às vezes a pessoa fala, não larga porque não quer, não tem vergonha. Não é porque não larga porque não quer. Depende da situação. Tem pessoas que ela tem uma força de vontade que ela consegue, sem tratamento, sem adesivo, sem nada, ela consegue, com a força de vontade dela, ela consegue sair do vício. Tem outras que precisam de auxílio, precisam de compreensão, precisam de uma série de coisas. Então, nada que acontece, vamos dizer, em torno de nós, no mundo, não temos como falar assim, porque não tem força de vontade, porque não tem vergonha, porque não tem isso, porque não tem aquilo. E isso é muito interessante, porque a gente começa a rever muitos conceitos nossos, até como espíritas. Que como espíritas também, quantas vezes a gente pode ter pensado isso? Nossa, fulana fuma e vai dar passe, não sei o quê, parará, aquela coisa toda de julgamento, né? Então, aí é onde a gente começa a parar e refletir. Será que a fulana ela não está fazendo um esforço, mas ela ainda não está conseguindo? Mas ela vai conseguir. De repente, ela vai conseguir. De repente, é porque aquele tal negócio, a gente não está dentro do coração de ninguém para saber qual o esforço, qual o sofrimento, qual a dificuldade que cada um traz em si para, muitas vezes, em relação ao vício, se liberar do vício. A gente não sabe. Né? Então, se dentro da casa espírita ela não encontra esse apoio, ela vai encontrar onde? Né? Por isso
que é sempre importante a gente conversar, e vai devagarzinho, e vai devagarzinho. Sim, muitas vezes, quantas vezes as pessoas, isso aí estava lá fora fumando. Eu tinha amigas que é, mas ela ainda não teve a força para se libertar daquilo ali. E, nesse sentido, a gente tem que ser o papel de acolher sempre, né? E aqui ele diz assim: vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Porque é muito comum, né? A gente vê e fala assim: mas isso é coisa do passado. Ela está passando porque é coisa do passado. Então tem que passar. Não é só isso. E de repente, como ele falou lá em cima, né? Muitas vezes a gente está ainda no juro. A gente não está na dívida porque Deus é tão bom que ele fala assim: olha, bota o jurinho aí, né? Eu que estou falando, Deus não vai falar isso, né? Eu que estou falando. Bota um jurinho aí, vai nos juros, né? Então, deixa aí, vamos lá. Aí, na hora que a gente está já estabelecida, até como que interiormente fortalecida, é quando muitas vezes vem aquela prova que a gente precisava. E às vezes a gente passa por aquela prova e a gente passa de uma forma tão suave que a gente nem entende como que a gente passou por aquilo ali. A gente para e fala assim: nossa, mãe, eu achei que eu ia me acabar aqui, eu ia ficar derrubada nisso aqui. Parece que você sai mais fortalecida, né? E muitas vezes, aí tem às vezes um pequeno negocinho assim, a gente, meu Deus, o que é que foi, né? Eu falo porque 2 dias atrás eu fiz a mesma coisa. Ai, meu Deus, tipo assim, ninguém me ama, ninguém me quer, não sei o que, essas coisas todas. Aí quando você para, você fala assim: caramba, gente, não precisava do show. Eu não precisava do show, era só acalmar, conversar com Jesus, né? Essa conversa que eu acho que eu falei muito ontem sobre isso, que Joana traz, né? Essa DR importante que a gente faz, né? Pode fazer com ele, falar: Senhor, está difícil. E parar para ouvir. A gente vai falar, mas a gente tem que parar para ouvir a resposta. Qual a resposta que vem? E não, assim não é. Se a gente fala assim: mas Jesus está tão longe, será que ele vai olhar para mim? Então vai para o seu anjo da guarda, esse está perto. Está ali, perto de você, há séculos. Ele está te tutelando. Meu anjo, está difícil. Né? Tem uma amiga minha, não sei quem foi que falou que chama o anjo de Francisco. Agora eu esqueci. Alguém que falou, não me lembro quem foi ontem, alguém que falou. Eu dei o nome do meu anjo de Francisco. Falei: ótimo, tá, beleza, né? Então, é o que ele fala aqui. Aí continua: vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Olha só, de repente nós somos aqueles que vai ajudar aquele companheiro a cessar o sofrimento dele. E aí a gente fala assim: não, coitado, mas ele tem que passar isso aí. Eu não posso fazer nada por ele, né? Se não deu a mim também como prova, como expiação, talvez deter o mal e substituí-lo pela paz. Então, nós muitas vezes não podemos nos omitir quando a gente vê uma situação, seja na nossa família, seja no meio que a gente vive, aquelas situações que dá, porque tem umas que às vezes não dá para falar nada, né? Aí, se você for falar, não vai entender, não sei o quê, talari, mas se houver essa oportunidade, a gente aproveita. Dá joga uma coisinha no ar, né? Tipo: fulano, eu posso alguma coisa? Você hoje não tá, eu estou sentindo que você não está bem, você quer conversar, né? Então, porque a gente vai sentindo isso, né? E isso vai nos ajudando.
eu me lembro que muitas vezes, quando não estava muito, estava aquele baixo astral, que eu não consigo deixar de ser transparente, não adianta, né? Então, o Fábio sempre falava assim: o que, que houve? Eu falei: por quê? Por que está com essa cara e esse bico? Aí eu não estou com bico. Pronto, aí só eu não estou já. Aí ele falou: tá, vamos sentar, vamos conversar. Então, está perto, porque às vezes muitas vezes, é muito comum nosso eu ir muito lá fora para ver o que o outro lá fora está passando, e às vezes é aquele que está comigo dentro de casa, na família, né? Ali, naquela convivência, às vezes ele está passando uma dificuldade, às vezes ele quer falar uma coisa, não sei o quê, né? E muitas vezes a gente não consegue fazer essa leitura, né? Então, eu me lembro uma vez, né, meu pai, ele, além de. Depois que ele se foi para a reforma, né? Aí ele foi militar durante muitos anos e ele era fiel naquilo que ele fazia, ele respeitava aquela coisa toda. Depois que ele aposentou, ele foi para a reforma, que o militar fala assim, reforma, aí ele acabou caindo no alcoolismo mesmo, né? Mas nunca caiu na rua nada, né? Ele bebia em casa mesmo e com isso vinha muita questão da violência. E a gente conversava, mas era um trabalho assim árduo, mas ele não conseguiu entender, né? Ele até, eu me lembro que em relação ao cigarro, ele conseguiu entender porque meu irmão conversou com ele, não, teve uma vez que ele ficou uma semana sem beber, coitado. E aí ele começou, aí tá, mas não deu. Aí quanto ao cigarro, não. O cigarro ele largou, mas eu me lembro que uma vez, né, eu estava em casa, eu acho que foi em relação à bebida, né? Aí eu vi que ele não tinha bebido, mas toda hora ele ia beber água e chupava bala. Quer dizer, ele tentou, por ele sozinho, sair de uma situação que ele não ia conseguir sozinho. Eu ainda frequentei o Alanon, né? Com a minha mãe, aquela coisa toda. Mas quando você tem um alcoolismo em casa, a família toda fica doente. Não é só o alcoólatra. Quem está também fica doente, acaba ficando doente, né? E, infelizmente, não deu certo, né? Então, foi muito complicado. Foi uma vida muito dura para ele. Eu acredito que para ele mesmo, eu acho que no fundo ele queria sair, mas ele não tinha como sair. Meu pai não tinha uma religiosidade, meu pai não tinha nada. Era um bom pai, era um bom pai, né? Mas ele teve essa dificuldade e nós tentávamos ajudar de alguma forma, né? Não sei, eu acredito hoje, eu creio hoje que ele na espiritualidade já faz uns 20 e tantos anos, né? Ele já esteja um pouquinho melhor, porque a gente está sempre orando, sempre pedindo, eu sempre peço muito, porque foi bem complicado mesmo, né? Continuando, ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão da infinita bondade de Deus. Não temos que ser instrumento de tortura. Está sofrendo, vou castigar mais ainda, vou fazer sofrer mais ainda. Não, não. Entendermos, compreendermos é necessário. Trabalhar isso em nós é necessário. Às vezes muitas vezes fala assim, o que eu mereci para ter um filho viciado, para ter um filho alcoólatra? Você pediu, você não pediu o filho viciado nem alcoólatra, você pediu uma aprovação. E essa aprovação veio por, né, outros caminhos que, infelizmente, ninguém vem para ser viciado, ninguém vem para ser alcoólatra, ninguém vem para ser assassino, ninguém vem para ser pedófilo. Porém, tem uma história atrás. E quando ele chega, né, essa história ela começa a vir à tona. É que nem aquelas coisas que às vezes a gente vê, né, que
às vezes, até me deixava assim bastante, que eu havia na minha família. O bebê, vamos lá, vamos. Ele sentia a provinha da cerveja, molhava a chupetinha na cerveja e botava na boca do bebê. Você está ali despertando naquele bebê aquele alcoólatra que está lá atrás. Dependendo, você está acordando ele, está acordando o alcoolismo nele. É brincadeira. Eu lembro uma vez que eu recebi um vídeo no Face, alguma coisa assim, o pai, o maior pagode, não sei o quê. Não, porque o meu filho já é homem. Vem cá, meu filho, como é que faz? Aí o menino sentou no colo, ele foi, pegou a chupeta do garoto, botou na boca, o menino fez uma cara feia. Ele, vamos lá, olha só. A gente, às vezes, está começando a acender aquilo que tinha que ficar lá dentro e ser trabalhado mais à frente, né? Porque a gente não sabe, né? A gente sabe que nós vamos vir com as nossas provações, com as nossas aflições, com aqueles filhos que são necessários à nossa vida, né? Que são importantes à nossa vida. Por isso que a gente sempre fala assim, aqueles, né, quando a gente faz estudo, palestra, aqueles que têm parentes difíceis, filhos, o que for, não desista deles. Lógico, você vai até onde você pode. Quando você não pode mais fisicamente, você usa a prece como um auxílio, que às vezes as pessoas fisicamente elas não conseguem entender o que você deseja delas. Então, vamos usar a prece. O que a gente faz? Irradiação. Quantas irradiações para pessoas que têm síndrome do pânico, pessoas que têm problema com drogas, pessoas que têm problema com drogas lícitas e ilícitas, porque a bebida é uma droga lícita, né? Ela é uma droga lícita, a gente sabe. Então, o cigarro, quanto? Nossa, mãe, eu me lembro que o meu primeiro cigarro foi Hollywood, quase que eu morro sufocada. Mas eu não desisti, continuei e comprei outro cigarro. Quer dizer, aí foi minha tia, que, vamos lá. E era bacana, ficar com cigarro na mão era bacana, era chique. Eu me lembro que eu fumei até um cigarro que ele era compridinho, não é Marlboro, não, esqueci o nome, meio achocolatado, aquela coisa toda, né? Então, eu achava assim, aí, às vezes, trabalhando e batia para sair, para acender com isqueiro dourado, isqueiro não sei o quê. Era chique, mas tudo o quê? Falta de quê? De orientação. Uma vez eu tomei um pito mesmo, né? Do meu pai, porque eu com uma febre danada, aquele negócio todo, ele me levou no médico, né? Aí, quando chegou lá no médico, o médico falou assim: Você fuma? Aí eu fumo. Nossa, mãe. Só não apanhei dentro do consultório porque meu pai estava bem. Porque, olha, mas ele falou. E ele fumava, né? Mas falou. Mas eu não podia falar para ele, mas o senhor fuma, né? De jeito nenhum, isso não tinha como. Né? Então, na hora que eu me conscientizei que isso não era bom, eu parei. Eu não bebo há anos, não bebo nada. Eu sempre fui chegada a um chopp preto. Para mim era chopp preto, chopp branco não. Cerveja preta, então, Malzibia, gente, nunca fui mãe, mas eu adorava. Também eu dormia uma tarde inteira, né? E tantas outras coisas, cigarro, essa coisa toda, né? Drogas, não. Nunca teve essa, sabe, essa questão de drogas, nem na minha família, nada. Mas aquele tal negócio, quem tem é um sofrimento muito grande. É uma luta às vezes até insana. Porque quando o Fábio fazia o trabalho dele aqui na clínica, no P3, para dependentes químicos, né? O álcool e a droga. Ele falava, Rosângela, é complicado. Quem entra nesse meio, para sair, tem que ter muita força. Mas ele não cura. Ele sai, mas não cura. Olha só que tristeza, gente. Porque até o primeiro gole, até o primeiro cigarro, até o primeiro se aplicar, até o primeiro. Então, é muito complicado. E aqui ele termina dizendo assim:
Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Oh, considerai-vos sempre como instrumentos para fazê-la cessar. Ah, está sofrendo? Ah, eu vou botar mais um pouquinho ali para ele sofrer mais. Não. Eu vou o quê? Amenizar, consolar, confortar, explicar. Ah, mas eu já falei 1000 vezes, mas ele faz. Fala 2000 vezes. Ah, ele não me atende, não sei o quê, e vai por aí afora. E aí a gente vê quantos casos que muitas vezes de filhos que estão abandonados com pais vivos. Alguns estão abandonados dentro de casa. Aí é mais fácil. Eu me lembro um caso que aconteceu na Barra, se eu não me engano, há muitos anos, que o menino, os pais foram viajar e viajavam muito, e o menino ficava com a avó. E ele tinha problema de dependência. Aí os pais, para compensar, davam um carro, ele batia com um carro, dava outro, dava uma moto, dava isso, dava bens, dava. Até que um dia ele pulou do apartamento. E aí? Simplesmente. Ele não tinha mais a que recorrer. Era como se, muitas vezes, ele estivesse querendo falar assim: socorre-me, me ajudam, eu preciso de ajuda. E, às vezes, os pais, muitas vezes, infelizmente, alguns pais não fazem essa leitura. Às vezes, o pai quer corrigir, a mãe quer proteger. E aí, obedecer a quem? Eu me lembro que a minha irmã deve lembrar. Não, acho que ela não chegou a conhecer, não. Tinha um capitão, que era lá em Uruguaiana, né? Ele tinha um filho de 3 anos. Gente, sem brincadeira, o menino era mau. Se ele tivesse com um carro, que ele tinha aquele carro, antigamente aquele carro de ferro, ele ia na sua perna para sangrar. Ele dava socos, ele mordia. Por incrível que pareça, ninguém no pelotão lá, no quartel, gostava da criança. Ele tinha apenas 3 anos. Eu me lembro de uma vez que uma mãe encerou a casa todinha, que foi uma casa de madeira que a gente chegou a morar, né? Aquela tudo enceradinho, bonitinho. Ele pegou uma garrafa de leite e foi jogando dentro da casa, sujou a casa da mamãe todinha. 3 anos. Mas o que acontecia? O pai, ou era o pai ou era a mãe, cobrava. A mãe, ou o pai, não lembro, passava a mão por cima. Então, ele tinha o domínio. Eu me lembro uma vez que Divaldo falou o seguinte: quando um bebê, você bota o bebê no colo e o bebê começa a te dar tapa na cara, ele está dizendo o seguinte: eu vou vencer você. Se você não corrigir, ele vai vencer. Ai, que bonitinho, dá tapa na cara da mamãe, dá tapa na cara da vovó. Não. Porque ali, como o Divaldo colocou, ele já está medindo forças. Tipo assim, eu quero ver se você vai ter essa força toda mesmo. É um espírito, ele só está no corpinho de criança de 3 anos, mas é um espírito. Ali está um espírito. Então, aqui, terminando, né, ele diz assim, vou só repetir aqui, né? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, 1863. Eu vejo que esse é um item para a gente ler e reler. E ler, reler, estudar, tirar pontos, porque ele traz ali informações muito, muito profundas, né? Para que a gente até modifique um pouco o nosso pensar. Será que é válido mesmo eu vendo aquela pessoa sofrer, eu aumentar o sofrimento dela? Só porque, não, é expiação, né? Infelizmente,
há poucos dias ou semanas, uma grande personagem falou algo que é inaceitável, para que fizesse os presos como cobaia. É algo inaceitável de uma pessoa que foi um ídolo e das crianças falar desta forma. Faço experiência com os presos que estão lá dentro do presídio. Só que agora, hoje, não se fala mais que são presos, são reeducandos, porque eles podem ser reeducados. Não vamos colocar, não tem jeito não, é assim mesmo, pau que nasce torto, morre torto. Eu não sei o meu passado. Será que no meu passado eu não colaborei com aquela criatura para ela estar hoje do jeito que ela está? Não sei. Será que não? A gente observa a luta, né? E muitos de nós que participamos também do CEOI, agora, em outras casas, a gente observa a luta, no caso do CEOI, de Jesus Gonçalves, de querer o quê? Trazer aqueles que, com toda certeza, foram desviados. Com toda certeza. Então, é o quê? Será que muitas vezes aquela pessoa que está passando aquele problema, que esteja na minha família ou não na minha família, será que eu nunca colaborei de alguma forma? Então, hoje, eu preciso usar uma técnica, um método diferente. E aí, nós vamos ao nosso livro da esperança, onde Emmanuel vai nos trazer uma reflexão sobre esse tema que nós lemos do Evangelho. E ele começa assim: na hora da tristeza, vós sois a luz do mundo. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 14. E ele está aqui no Novo Testamento, está no capítulo que o Haroldo traduziu, a missão dos discípulos, ser a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E a gente traz para nós. Nós somos o chicote do mundo ou temos que ser a luz do mundo? Né? Algo para a gente refletir sobre isso. E, repetindo o capítulo 5, item 27, ele diz: não digais, pois, quando virdes atingido um de vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga seu curso. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Isso aqui é muito, muito importante para a nossa reflexão. Repetindo o que eu já falei, eu olhar aquela situação e pensar o que o Pai está querendo que eu faça para suavizar esse sofrimento, né? E aí, Emmanuel começa assim: entraste na hora do desalento, como se te avizinhasse de um pesadelo. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento. Mágoas antigas surgem à tona. Sentes-te a afeição do viajor para cuja sede se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Experimentas o coração, no peito, qual pássaro fatigado a sacudir em vão as grades do cárcere. Ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance a tristeza inútil. A gente passa por todos esses momentos, esses desalentos, esses suplícios morais, né? Somos como algumas vezes sentimos tanta sede, né? E às vezes aquela sede de amor, sede de compreensão, sede de benevolência, e muitas vezes a gente não encontra, e aí nós voltamos para dentro de nós e falamos assim: então eu mereço sofrer isso. Não, não. Todos nós precisamos e somos consolados e confortados. Estejamos na posição que estejamos. Aquele que está lá dentro do presídio, que tenha cometido os piores atos, ele está sendo amparado pelo anjo de guarda dele. Ele está sendo, muitos que as mães já desencarnaram, muitas vezes as mães estão lá dentro, orando pelos filhos.
e mesmo ele estando lá dentro, às vezes cometendo aqueles atos que, ainda pensando em atos assim ignóbeis mesmo, né? Se a incompreensão alheia te azedou o pensamento, recorda os companheiros enfermos ou mutilados, quando não conhecem a própria situação, qual seria de desejar, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que lhe dará reajuste. Então, se algumas vezes a gente sente isso dentro de nós, a gente para e espera um pouco. Algo vai suavizar na nossa vida, algo vai mudar, né? É aquela coisa, tenha paciência. Às vezes a gente para e pensa assim, mas como ter paciência? É tanto sofrimento. Olha, desde que eu nasci é sofrimento, é sofrimento. Sim, nós não sabemos qual é todo o nosso histórico. Tudo vai passar? Tudo vai passar. A gente está cansado de ouvir, saber essa história do próprio Chico. É uma receita, como o Emmanuel falou, que veio da Mãe Santíssima, né? Foi Jesus. Ó, vai passar. Porque tudo passa. Até as alegrias passam. Porque a gente fala assim, tudo passa, a gente pensa só nas tristezas. Não, até as alegrias passam. A gente está muito alegre, ela passa também. Porque tudo passa. O único que não passa é Deus, né? Se amigos te abandonaram em árduas tarefas, a caça de considerações que lhes incensem a personalidade, medita nas crianças afoitas, empenhadas a jogos e distrações nos momentos do estudo, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que a todos renovará na escola da experiência. E hoje, então, que a gente vê que a internet ela adentrou dentro das casas das famílias. Eu me lembro uma vez que eu fui almoçar aqui num restaurante aqui perto, gente, sem brincadeira, era um casal, tinha mais uns 2 ou 3, e tinha um garotinho que estava no carrinho de bebê, mas um garotinho já não era bebezinho, devia ter uns 3 anos. Todos eles entraram com celular, até o pequenininho que estava mexendo, fazendo joguinho no celular. E aí eu e Fábio ficamos olhando na mesa, ninguém falava com ninguém, todos no celular. E uma vez nós pegamos nós dois fazendo a mesma coisa. Eu mandando uma mensagem para ele do meu celular e eu em frente a ele. Aí, quando a gente caiu em si, a gente botou o celular de lado, assim, né? Rimos. Quer dizer, a gente vê no outro, mas às vezes a gente faz também, né? Toma faz algumas coisas que é muito triste isso. Então, muitas vezes acontece isso aqui. Vai ser mais tarde, na experiência, mais, como fala aqui, né? Dependendo, coisa sempre. Deixa eu ver. Aqui em cima. Se amigos te abandonarem, árduas tarefas, a caça de considerações, que lhes incense a personalidade, medita nas crianças afoitas, empenhada a jogos e distrações nos momentos do estudo, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que a todos renovará na escola da experiência. E é verdade, né? Porque tem alguns que não vão entender, então, só a vida mesmo. Você vai aconselhar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, talari, talarau, não sei o que, tal. A pessoa fala, que nada, isso daí não vai acontecer comigo, isso não vai. Tá. E aí, quando está maior, a experiência vem, as dores vêm, as lágrimas vêm. E as dificuldades também. E aí a gente para e fala assim, nossa, eu podia ter ouvido um pouco mais a minha mãe, eu podia ter ouvido um pouco mais a minha professora, ou meu pai, ou alguma coisa assim. Né? Quantas vezes, quantos professores que orientam e aconselham, e o jovem simplesmente não quer. Ele não quer. Não quero. Eu me lembro que, né, de todos nós aqui, com toda certeza, a Élica é a mais novinha, assim, falando, não, né, cronologicamente falando, mas com certeza espiritualmente tão antiga quanto, né?
Mas na nossa época, e acredito que a Érica deve ter passado por isso, o professor era algo assim, a gente disputava para segurar a mão da professora, gente. E eu me lembro que a minha sobrinha, a Júlia, a minha sobrinha falou que às vezes ela corria, ela chegava na escola, corria, já grudava na mão da professora. Isso é algo que fica. Nossa, eu me lembro, a minha primeira professora chamava-se Dona Pérola. Gente, eu estou com 65 anos, né? Nossa, ela já deve ter até reencarnado. Chamava Pérola. Eu estudei na Escola Espírito Santo em Cavalcante. Olha como é que marca a gente. E aí vem aquelas coisas. A da minha irmã foi, ela, se eu não me engano, a professora Marlene. Então a gente tinha aquele amor. Eu não me lembro nunca de nenhum aluno ter falado ou gritado com o professor dentro da sala de aula. Nunca, nada. E, infelizmente, a gente vê, e muitas vezes a gente vê isso porque os pais acham que educação quem tem que dar é a escola. Não, a escola vai dar é formação, informação. Educação tem que vir de casa. Mas hoje chega na escola a mãe, chega a avó, chega a tia, e quando vê, coitada da professora, está cercada, né? Está cercada ali o tempo inteiro. Quer dizer, então, hoje as coisas realmente mudaram porque o tempo mudou. Mas a questão de respeito ela tem que ficar. E cabe a nós, como o avô, o tio, ou tia, ou madrinha, ou professora, ou o que for, orientar nesse sentido, né? Se deixaste entes querido ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre de tua conformação, para que se refaçam e prosseguem servindo, a esperar pelo tempo que te propiciará mais além o intraduzível consolo do reencontro. Quando eu li isso, eu estava lendo hoje de tarde, eu já li, né? Ontem, alguma coisa assim. Aí hoje de tarde, quando eu estava lendo, eu falei assim, algumas coisas, Rosângela, você tem que começar a mudar, né? Principalmente em relação ao pensamento, à saudade, à falta, né? Então, a gente mergulha dentro da gente e começa a pensar assim, caramba, eu preciso mudar esse, não é mudar o sentimento da falta, né? Mas não ficar tão assim dolorida, quando eu vejo, aí, lembrar como é que foi, quando estava na UTI, não sei o quê, aí eu paro, opa, para. Isso passou, já acabou. Ciclo novo, vida nova. E eu estou aqui, ele está do lado de lá, estamos caminhando juntos, de alguma forma, só que eu não tenho a visão, né? É assim, a evidência, mas muitas vezes eu sinto a presença. E me emociona, se me emociona, eu sinto a presença. Aí eu choro, porque ele sabe que eu sempre chorei, gente. Nossa, mãe, olha, às vezes eu fico pensando, ele tinha uma paciência de Jó, porque quando eu ia falar com ele alguma coisa, aí eu vinha, chorava. Então eu tinha muita mania assim, você me ama? Quando eu começava com isso, coitadinho dele. Ele devia ficar assim, ó, por aqui. Ele, eu não acredito. E começava a chorar. Gente, a mulher de quase 65, eu estava, né, quando ele faleceu, eu não estava com 65. Quase 60 e poucos anos, você ainda ficar nessa, né? Você sabe. Meu Deus. Mas ele me acostumou mal, né? Eu também vou dividir essa responsabilidade com ele, né? Então, muitas vezes acontece isso. Aí eu tomei isso aqui e falei assim, gente, é difícil, assim, é trabalhoso, não é difícil. Quando a gente vai falar também para uma mãe que perdeu o seu único filho, nossa, como é que. Né? Não, fulano, não, deixa ela viver o luto dela, até onde ela puder viver aquele luto dela. Aí sim, com o tempo, a gente vai. E eu falo para vocês, eu ainda vivo o meu luto, claro. E quantos vivem o seu luto? Luto
é importante, a própria psicologia fala sobre isso. Porque senão, daqui a 40 anos, eu vou estar. Ele foi embora. Olha só, já passou 40 anos, quer dizer, eu vivi até 105 anos, vai ser complicado, né? Mas tudo bem, de repente, vou estar com uma garotona de 100 anos, sem problema, né? Então, é isso aqui que Emmanuel coloca e que a gente parar e refletir. E, às vezes, a gente vai encontrar pessoas que, às vezes, 40 anos depois, ela ainda está chorando as cinzas do ente amado, que ficou no túmulo, né? Maneira de, uma coisa simbólica, né? Um simbolismo que ele está colocando aqui. Se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável ao facho estelar, nas trevas em que jornadeiam e prossegue servindo, a esperar pelo tempo, que no instante oportuno, a cada problema descortinará a solução. Lembra-te de que pode ser, ainda hoje, o raciocínio para os que se dementaram na invigilância, o apoio dos que tropeçam na sombra, o socorro aos peregrinos da estrada, que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, o amparo dos que choram em desespero e a voz que se levante para a defesa de injustiçados e desvalidos. Olha só quantas coisas nós podemos ser ao nosso próximo. Quanta coisa, né? Às vezes a gente fala assim, mas será que eu tenho essa força toda para ser esse apoio, né? Para quem tropeça, para quem... Temos. Se não temos a palavra exata, temos o silêncio e o abraço, ou então o falar assim, olha, eu estou aqui, conta comigo. Né? Terminando, ele diz assim, não te detenhas para relacionar de sabores. Eu achei ótimo isso aqui, para mim, né? Que de vez em quando eu estou aqui. Meu Deus! Tipo a música da época, acho que era Nelson Gonçalves, ninguém me ama, ninguém me quer, não sei o quê. Aí vai por aí afora, né? Quando eu vejo, estou lá relacionando de sabores. Não! Tem muita alegria, tem muita coisa boa. Hoje mesmo, quando eu estava limpando meus gatinhos, aí veio, aí já começou a querer vir aquele lado mais sombrio, né? Aí eu falei assim, eu vou me lembrar como eu conheci ele. Eu adoro lembrar como eu conheci, porque não fui eu que conheci, foi ele que me conheceu, porque foi ele que me encontrou na internet, foi ele que botou o recado, foi ele e foi tudo, começou por ele. O cara não tinha nada a ver, ele é 6 anos mais novo que eu, jamais eu ia querer. Né? Mas na hora que eu vi, foi. Aí pronto, aí aconteceu, foi maravilhoso, tudo bem. Então, aí eu estou começando a substituir, ou então começando a substituir por outras coisas, pegando coisas boas, né? Pegando assim coisas positivas. Não vou mentir para vocês que é fácil, não é, para mim. Não vou falar assim, olha, gente, não é não. Eu tenho prova disso há 2 dias atrás. Gente do céu, meu Deus do céu, né? Mas não insistir. Quando eu falo que 2 dias atrás, porque eu acordei, a garganta arranhando, não sei o quê, pararia, aquela coisa toda, né? Eu tenho rinite alérgica. Então, o tempo aqui, hoje eu acordei, estava 13 graus. E aí eu não estava bem. Aí eu botei num grupo meu, falei, olha, gente, eu não estou bem, assim, assim. Aí hoje não vou ter curso, porque eu acordei com a garganta arranhando. Aí uma amiga, né, sem querer me mandou um vídeo daquele arrasador, que o cara fala assim, olha, garganta arranhando, espirro, espirro e dor de cabeça, é a nova cepa, em 7 dias vai embora. Acabou comigo. Aí eu chorei, liguei para minha cunhada, falei, não sei o quê, Aí a minha sobrinha é médica, conversei com ela,
Aí ela falou assim, tia, a senhora não sai de casa, tia. Eu falei, mas vem entregador com saco de ração. Ela, tia, a senhora não pegou Covid num saco de ração. Aí eu tive que rir, porque ela, por favor, tia, a senhora acha que pegou Covid num saco de ração? Eu falei, eu não sei. Olha só o drama, gente. Não era mais fácil eu parar, respirar fundo, mas era o quê? Eu estava querendo colo, eu estava querendo mãe, eu estava querendo não sei o quê. Aí eu fiz um carro de batalha, numa coisa que não precisava. Estou medicada, estou meio alegre, estou aqui, tenho rinite alérgica, hoje o tempo está mais frio ainda, né? Quer dizer, exatamente não me deter em relacionar de sabores. Caramba, vamos lá, dá um tempo. Por isso que eu falo para vocês, foi um santo que casou comigo, gente, porque olha, ele agora deve estar vendo isso, falou, meu Deus do céu, aonde eu me meti? Porque, pelo amor de Deus, gente. E vamos terminar, que diz assim, segue adiante. E se as lágrimas te encharcam a ponto de sentir-lhes a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus. E prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus, amanhã, nos trará novo dia. Que final lindo, né, gente? Muito lindo. Entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus. Foi um final assim, arrebatador, né? Muito da gente parar e falar assim, Senhor, olha, tá difícil, né? Tá difícil. Eu espero que não tenha nenhum carimbo na porta, assim, ó. Está em confinamento. Por enquanto não passam ali, não, que senão ela vai chorar, né? Mas esse foi o nosso tema. A gente ainda tem uns minutinhos, hoje dá para. Aí eu gostaria da colocação de vocês. Eu vou começar com você, Ideina. Assim eu bebo água. Tá sem som. Fala, pode falar. Você quer que eu fale o quê? As suas considerações. Eu prefiro ouvir você falar. Não. Tudo... As minhas histórias, não. Tenho certeza que não. Olha, senão eu vou contar quando eu era pequenininha, hein? Eu vou contar todo o meu passado para você. É tão difícil falar, sabia? Não, do que nós lemos, do que Manuel colocou, né? Eu sou franca com você. Eu procuro muito. Eu sei que a gente nunca esquece das coisas, a gente nunca. Entendeu? A gente não esquece, mas a gente finge que esquece, aí deixa adormecido lá quietinho, entendeu? Aí, quando a gente está assim, com saudade, sentindo falta, não precisa ser de nenhum companheiro, sentindo falta da filha que está longe, né? Que eu agora estou sozinha em casa, e eu sinto muita falta delas, porque a gente se dá bem. Então, às vezes dá uma saudade, quando eu começo a perceber que eu estou meio triste, às vezes eu percebo, eu falo, mas eu estou triste por quê? Eu tô com tanta coisa para ler, às vezes eu me sento ali no sofá, começo a ver uma notícia, aquilo vai me... Aí eu falo, desligo a televisão, venho aqui, pego, eu estou com os 5 livros aqui do Dr. Bezerra, falo assim, porque eu adoro o Dr. Bezerra. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa para eu não mergulhar nesse sentimento de tristeza, sabe? Porque sinceramente, eu não gosto de ser triste, eu não gosto. E toda a situação, né, que a gente está passando, ficando dentro de casa, eu não estou trabalhando, eu ainda estou afastada do serviço, eu sinto muita falta, o centro me faz muita falta, eu sinto muita falta do meu trabalho lá na casa. Então, às vezes eu me percebo assim, aí eu me percebo assim que eu não estou legal. Aí, mas ao mesmo tempo eu me pergunto, mas por que eu não vou me deixar envolver por essa
por essas coisas que já estou com algum problema de saúde, né? Uhum. E eu não vou me deixar me envolver por coisas que eu posso sair delas, né? Aí eu saio. Eu gosto muito de olhar para lá para fora, que tem um morro lá, e toda vez que eu vou fazer a hora do anjo, as orações, eu faço lá conversando com o morro, conversando com o céu, sabe? E eu vejo os passarinhos voando, então eu tenho que reclamar do quê? Eu não tenho do que reclamar. Não tenho. Eu não tenho do que reclamar, porque eu sou uma pessoa feliz, eu tenho uma família maravilhosa, entendeu? Que eu amo muito, então eu não tenho do que reclamar. Eu tenho que agradecer, só agradecer. Tá certo. É isso. Isso aí. Ana Brito. Ver se ele vai funcionar. Boa Funcionou. noite. Eu estou orando pelo seu microfone. Pode deixar. Que bom, meu companheiro, né? Seu companheiro. Meu companheiro. Eu cheguei atrasada, eu fui a médico e cheguei atrasada. Olha, meu médico falou para mim não assistir noticiário, Oh! tá? E outra coisa, não ter medo. Viver tranquilamente, entendeu? Ele falou para mim, passou remedinho para mim, tudo que eu já comprei, mas que eu vou mas ficar sim, bom. é bom. É, Eu estou no remedinho, estou no floral, estou no tudo. Nossa, muito bom. Então, passou os remédios, É isso aí. entendeu? Aí eu estou bem, falou para mim, meu coração andando, batendo, sentindo meu coração bater, entendeu? Aí ele falou, isso aí é um noticiário que você está assistindo muito. Bota uma música, assiste um filme, vê uma palestra, entendeu? Se desliga disso, viva a tua vida normalmente, sem medo. Que se tiver de ir, a gente vai. Ou com esse vírus ou sem vírus. Com ou sem. Só tenha cuidado. E se cuida. Aí eu falei, então tá ótimo. Entendeu? Agora, falando, eu peguei pela metade o estudo. Realmente, a gente tem uma opção de coisa para mudar, né? Eu também tenho. É como a Ideína falou, eu não tenho companheiro, né? Mas eu sinto falta dos netos, sinto falta dos filhos. Às vezes, mando uma mensagem, não me responde, só visualiza, mas não me responde, safado, entendeu? Aí eu fico, mas depois falo assim, pô, ele deve ter. Congelou. Então, eu vou pedir a Eloá, enquanto você congelou, Ana. Eu orei só pelo microfone. A vida dele lá está preocupada com a vida dele. Aí eu estou trabalhando, perdão. E tá todo mundo. Eu estou o quê? Até onde? Sou vingativa? Não posso retribuir assim, né? A gente está estudando sobre o perdão. Então tem que perdoar e perdoar a gente também, né? A gente se perdoar. E ir em frente, né? A gente tem mesmo essas coisas de sentir falta, de sentir saudade. É normal também se a gente não tivesse isso. Com certeza, né? Só não podemos ficar naquela página o tempo todo, porque senão a gente adoece. É verdade. Beijo para vocês. Beijo. Amo vocês. Também. Nós chamamos também. Eloá, Então, faz as suas pegando a considerações. costa agora dela, ela falou uma coisa bem importante. Fala mais alto que está baixinho. Está baixinho? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Ela falou, as meninas, né? Ela e a minha outra coleguinha também falou coisas muito bacanas. Eu me lembro, por exemplo, as perdas, né, que a gente vai vivendo na vida. Começou, me lembro, tio, e foi meu pai, também bebeu muito, ele teve um acidente com 30 e poucos anos, sofreu um acidente de lambreta, ficou 3 meses em coma, aí minha mãe vendeu tudo
para pagar o hospital em Porto Alegre, particular na época, que não tinha outro jeito, 3 meses em coma, já viu, né? E ficamos pobres da maré de si, com 8, já tinha, não, ele tinha, faltava meu irmão, Rodolfo, que é o mais novo, né? Depois de mim. Então a gente ficou assim, na miséria, literalmente. E o pai revoltado, aí começou a beber, e ficou meio paralítico, teve derrame, aquelas coisas. E aí foi o drama. Moral da história, chegou um ponto, ainda tiveram o Rodolfo, 8 filhos, né? Ainda bem que foi um pai e uma mãe, né? Já imaginou se isso está espalhado, né? Foi o casal, né? Só que não deu certo, porque ele ficou agressivo, meu pai começou a beber, batia na mãe. Eu lembro de muitas coisas, assim, que fica na cabeça da criança, né? Eu me lembro as coisas. Imagina meus outros irmãos, que eu era uma das... Eu e Rodolfo os mais novos, e os outros sofreram pra caramba. Até hoje eles têm, assim, a gente fala a respeito, tudo, mas fala com boas lembranças, porque quando a gente descobriu e amadureceu e descobriu que o papai ficou bipolar, e naquela época nem se falava nisso, não tinha tratamento, os médicos não sabiam, entendeu? Então aquilo ali foi agravando, ele já não morava mais com a gente cuidava. Eu me lembro que os irmãos, nós ainda ajudávamos ele e tudo, ele vendia bilhetes de loteria lá no Rio Grande do Sul. E aí, com 60 e poucos anos, ele desencarnou, inclusive em Guaratinguetá, onde está meu irmão. Esse. E aí, logo depois, a vida vai correndo e desencarna, e depois vem meu irmão Vitor Hugo, mamãe já morava comigo, aliás, ela sempre morou comigo. Primeiro casamento, segundo casamento, a mamãe sempre gostou de morar comigo, eu sempre gostei de ter a mamãe por perto. Foi a melhor amiga que eu tive e tenho até hoje. Desencarnou, mas eu sinto a presença dela também. E aí, o pior para mim foi o meu irmão Vitor Hugo, que eu que tive que contar, que ele ficou no hospital, ele teve um atropelamento, ficou no hospital 10 dias, e aí ela sabia assim por alto que tinha alguma coisa, mas não sabia, na verdade. Meus irmãos não quiseram contar, e no final eu que tive que contar que ele tinha falecido. Ali eu comecei, com ele doente no hospital, comecei a ler o Nosso Lar, a Marisa me deu na minha mão, aquelas coisas, e aí foi. E aí depois eu perdi uma mãe, aí o meu neto era gêmeo, a menininha, a Catarina, veio com os órgãos abertos na barriga da mãe, aquelas coisas, aí fizeram uma cirurgia e ela não durou muito tempo. Ele saiu em uma semana do hospital e aí foi. E aí a gente desce a ladeira, né? Porque aí tu começa a desencarna muita gente, então tu fica naquela, mas graças a Deus eu já estava com o meu irmão, já estava na doutrina, estudando, lendo ferozmente até que fui para o CEOI. Foi ali quando... Foi exatamente quando o Heitor Senna faleceu, foi naquele mês que aconteceu com meu irmão esse atropelamento aqui no Rio de Janeiro. E aí ali eu já estava. Aí já, as coisas já foram suavizando, né? Você já vai tendo alguma outra... Tu vai vendo que a vida não parou. E aí isso para mim foi assim a coisa mais maravilhosa, né? Quando eu comecei a descobrir aquela procura que eu fazia, mas vai morrer, uma pessoa maravilhosa, e some, acabou, não pode. A minha cabeça ali foi maravilhoso, realmente foi a descoberta. E aí você, hoje, por exemplo, o carinho é grande, a saudade é grande. Eu praticamente lembro da minha mãe todo dia, quase. Não vou dizer todo dia, mas quase a semana inteira. Era muito amiga, era muito chegada, era todo dia conversa, e riso e brincadeira, e sempre fez tudo assim comigo, né? E então, e o meu irmão, então, meu Deus do céu. E a E eu gente lembro vai hoje com aprendendo, né, carinho. Eloá? Lembro hoje com carinho. E É. aí, quando você me fala disso, eu digo, olha, e aí hoje as preocupações que as meninas falaram, os filhos, né? A gente começa a ter outro tipo de preocupação, né? É Então, aí a verdade. gente vai levando aquilo que, onde eles estão, eles desencarnaram, estão tão bem que você sabe disso, então, de olho É, em você. Eles é que sintonizam mais a gente depois de um tempo, né? é Mas verdade. a gente só ganha com isso.
E quanto ao coração de ajudar as pessoas, de carregar, eu me lembro de uma passagem que dizia assim: Jesus carregava a cruz e alguém secava as suor dele. Então, no mínimo, se a gente não puder ajudar muito, ao menos Certo, seque o suor. suor daquela pessoa. É isso aí. Isso aí. É isso mesmo, né? Né? Então, Tá, e vamos que vamos, né? vamos sim. Vamos que vamos. O coração vai cicatrizando, gozado, É, Rosângela. Aquela dor vai cicatrizando, porque tu vai se vai ocupando, sim. né? Você vai se ocupando, a vida vai mudando algumas coisas, e quando tu Isso. vê, tu tá tranquila. Assim, Tá tranquila que eu tranquilo. digo, não dói tanto mais, entendeu? Depois de um certo tempo, né? É verdade, né? Jacira, alguma colocação? Deixa eu te falar uma coisa. O meu filho de Portugal está ligando. Eu vou ali e já volto. Tá, Ainda pego tudo você. bem. Não, o que eu observei na lição é que a gente pode e deve sempre suavizar as dificuldades do outro e não agravar, né? Seja de maneira da nossa forma, seja a suavizar materialmente, espiritualmente, amorosamente, mas que a gente sempre pode suavizar a dificuldade que o outro está passando, e não porque ele está passando a dificuldade a gente achar que é expiação e que deve ser cumprida até o final. A gente não tem esse direito, segundo o que a gente entendeu aqui no estudo. Tá? Iraci, Basta. Você chamou a mim? oi, Iraci, Oi? oi. Bom, antes de mais nada, eu quero fazer uma reclamação. Pode dizer. Estou bastante ofendida e magoada com a dona Ideína. Por quê? Porque ela não está sozinha, ela não está abandonada, eu estou aqui do ladinho dela. Não reclame que está sozinha, as filhas estão longe, mas a irmã está aqui. Sempre aposto. Viu, dona Ideína? Amorosamente. Não reclama. Amorosamente. Ai, ai. Bom, diante de tudo isso que está exposto aqui, e que todo mundo já falou tudo que tinha para falar, principalmente a dona Rosângela, que expôs muito bem tudo isso, eu acho que nesse momento em que nós estamos passando de dor geral, né, com essa pandemia, se eu reclamar da vida, vai ser até uma blasfêmia, sabe? Se eu reclamar porque o meu joelho está doendo, porque isso, porque aquilo, vai ser um pecado. Porque tem muita gente numa situação muito difícil, desempregado, passando necessidade, perdendo moradia porque não pode pagar aluguel, indo morar na rua. Tem muita gente sofrida. Então, se nós não podemos ajudar a todos, podemos ajudar alguns, nós podemos ajudar e nós vamos ajudar. Então, vamos pedir a Deus por essas pessoas. Porque eu acredito que em momentos difíceis, uma prece nossa vai ajudar muito. E lá no início, quando a Rosângela leu uma coisa que todos fazem, todos fizemos já. Quando alguém na rua pede alguma coisa, você não dá porque vai usar para cachaça, porque tem cara de pinguço, esse tipo de coisa. E eu agradeço a doutrina espírita, primeiro por nos ensinar a não julgar, e depois para nos ensinar a solidariedade, para não atirarmos pedras. Nós não somos bonzinhos. Não estamos aqui porque fomos bonzinhos. Nós estamos aqui porque já tivemos e temos. Nossa Senhora, a maioria está com juros, como você falou. Eu acho que eu ainda estou na fase dos juros, viu? E quem está na fase dos juros, só pagando juro, não está pagando ainda aquela dívida pesada, tem que ser mais condescendente. Principalmente nessa situação, Rosângela. Está muito difícil para muita gente. Para mim não está, para você não está, para muita gente não está.
Então, nós temos que parar de olhar para as nossas dificuldades, que nem sempre são dificuldades, para as nossas tristezas. Eu moro sozinha, tá? Mas eu vivo muito bem comigo mesma. Eu vivo muito bem sozinha dentro da minha casa. E vou para minha neta, como ontem, cuidar dos bisnetos, porque não teve aula. Né? Vou ajudar a Dia quando ela precisa de alguma coisa. E vou fazendo a minha parte. Reclamar? Não. Não sou boazinha, não, tá? Já tive lá as minhas passagens. Mas ficar reclamando de falta, de ausência, isso não. Eu acho que o que nós temos que fazer na atual conjuntura do nosso planeta é ajudar. Não pode financeiramente? Vamos fazer com oração, vamos fazer com prece. Vamos pedir para o nosso mestre para acolher essas pessoas que estão por aí dormindo nas ruas. Eu estou dormindo na minha cama limpinha, estou comendo a minha comida limpinha, todos os dias tomando meu café, almoçando, e quem não tem nenhuma refeição no dia. Então, eu acho que esse olhar para trás, olhar para os seus irmãos, sem julgar, é o que nós temos que fazer. Julgar nunca, tá? Esse tipo, está passando porque tem que passar, nós também não estamos passando agora, vamos passar na próxima ou já passamos na anterior. Porque todos nós temos acertos, ou não estaríamos por aqui. Não é? Então é isso. O que eu acho é isso, que nós temos que, nessa nossa caminhada, sermos espíritas de coração e contando sempre com a ajuda de nosso mestre, de nossa Mãe Santíssima e do nosso anjo da guarda, porque ele fica do nosso lado ali, segurando as pitangas por nós, nos amparando sempre, dizendo, não vai por aqui, vai por ali, faz dessa forma. Ele está sempre nos ajudando. E é isso, pessoal. É isso que eu tenho para falar por hoje. Já acho que já falei demais. E Dia, conta sempre comigo. E vocês também. Quem precisar de mim, uma palavrinha, um oi, pode contar comigo. Tá bom, meus irmãos? Um beijo. Bem, pelo adiantado da nossa hora, eu vou pedir a Érica para fazer a nossa prece de agradecimento, tá? Hoje nós tivemos 12, então fica. E eu falei muito hoje, né? Tá, Érica, você faz para a gente nossa prece de agradecimento. Sim, vamos fazer. Deus, nosso Pai, de infinito amor, bondade e misericórdia, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, de compartilharmos sentimentos, experiências. E se podemos te pedir algo, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre todos nós presentes neste grupo, presentes no planeta Terra, sejamos nós encarnados ou desencarnados, a certeza de que jamais estamos sós. Que nós temos nosso anjo guardião a nos ajudar, Jesus a direcionar o planeta, uma infinidade de entes queridos que torcem por nós e continuam nos amando, mesmo sem estarem muitas das vezes presentes na matéria. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós o remédio, o ânimo, a fortaleza, a misericórdia, o olhar de solidariedade a todos que caminham conosco. Nos abençoe, fique conosco, Senhor, sempre, que assim seja.